Agora 10h47, tem entrevista agora no programa, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você que nos ouve pela Nativa FM e Bela Vista FM. Agora a gente vai falar sobre um assunto bastante delicado, bastante sério, que a gente ontem abordou do aspecto comportamental, do aspecto da orientação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre números, sobre dados e sobre como que essa questão desemboca na justiça. A gente está aqui com o doutor Eduardo Veiga Vidal, juiz da Vara Criminal de Canoinhas, a quem a gente agradece imensamente ter aceitado o nosso convite, né? Nós estivemos na quinta-feira, a convite dele, inclusive, participando de um evento em que a doutora Daniela, que é da Promotoria de Infância, reuniram jovens, adolescentes, em idade escolar, né, do ensino médio, para apresentar para eles esse assunto, que é a questão do abuso sexual infanto-juvenil. Quinta-feira passada foi o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infanto-Juvenil. E, dada a gravidade do assunto, a importância do assunto, convidei o Dr. Eduardo, ele aceitou gentilmente participar do programa de hoje, assim como a Ellen veio ontem, para a gente dar início a esse assunto que hoje a gente completa sobre esse aspecto legal. Muito obrigado pela presença, Dr. Eduardo. Obrigado a vocês. Eu vou começar por uma fala do senhor na quinta-feira, durante esse evento que teve lá no Fórum da Comarca de Canoinhas. O senhor falou que já passou por outras comarcas muito maiores que Canoinhas, mas que proporcionalmente o senhor vê um número muito alto de casos de violência infanto-juvenil, sexual infanto-juvenil na nossa comarca, que abarca Canoinhas, Três Barras, Bela Vista e Major Vieira. Isso é palpável em que sentido? Falando em números mesmo, doutor. Então, bom dia, muito obrigado novamente. Como eu falei no fórum, eu passei como titular em Abelardo Luz e agora estou aqui. E como substituto eu passei por Joinville. Fiquei 1 ano e meio em Joinville, 1 ano e meio em Abelardo Luz, algo poucos meses a mais, poucos meses a menos. E tomando como proporção a cidade de Joinville, que é a maior do estado, que tem 600 mil habitantes, etc. Obviamente lá havia mais processos cujos assuntos eram exploração sexual infantil do que em Canoinhas. Mas nós estamos falando de uma comarca que deve ter aí algo em torno de 80, 90 mil habitantes, somadas as populações. Isso. Então isso me chama a atenção, porque aqui o número de processos é muito alto, é muito reiterada. As decisões, por exemplo, por meio das quais eu defiro a realização do depoimento especial, são praticamente diárias. Se não são diárias, semanais com certeza. Então, pelo menos uma vez por semana, mas em regra com maior frequência. Ontem, por exemplo, eu profiro uma decisão nesse sentido, eu autorizo a produção do depoimento especial, que tem um caráter de produção antecipada de prova. E isso me chama a atenção, porque em razão da pandemia a gente não podia fazer depoimento especial, porque é uma questão que tem que ter contato, tem que ter uma relação entre a entrevistadora e a pessoa que presta o depoimento, mas essa questão foi superada ali por junho e julho do ano passado, quando nós pudemos então, do ano passado não, do ano retrasado, quando nós pudemos voltar à realização dos depoimentos. E daí então nós iniciamos. Eu falava, nossa, quantos depoimentos especiais para fazer? Aí fazia 5 num dia. Eu via, era como se não tivesse diminuído nada. Porque eu não percebia até então que eu tirava por baixo, mas estava entrando por cima, como se o número se mantivesse. Aí na semana seguinte, mais 5. Aí na semana seguinte a gente fazia 8, porque daí já tinha 2 entrevistadoras. E nada. Por fim, eu parei para observar agora, já no fim de 2022, que eu zerei, eu não tinha nenhum depoimento especial para fazer, salvo engano, no dia 11 de dezembro, não sei se 11 ou 12. Havia alguns, mas que não eram para realização em Canoinhas, eram por carta precatória. Então, uns 5, 6 para fazer. Quando eu voltei, em janeiro, eu tinha, salvo engano, 28, 25, quase 30. Falei, poxa, mas 30 em um mês. 30 em 30 dias, dava um por dia. Aí despachei todos, pautamos todos os depoimentos especiais. Em fevereiro eu tinha mais 30, eu falei, não, acho então que eu não despachei aqueles processos, mas não eram aqueles processos, já eram outros. E isso chama atenção, porque é um número muito elevado. E quando eu falo de depoimento especial, eu falo de casos, não necessariamente casos recentes, mas casos que chegaram ao conhecimento da autoridade pública, da Polícia Civil ou do Ministério Público, recentemente. E por isso a necessidade de produzir o depoimento especial. Não que os casos sejam recentes, podem ser casos antigos.
Não tem problema. Desde que a vítima se enquadre naquele alvo, no público-alvo das pessoas que prestam depoimento pelo vídeo depoimento especial. Isso me chama muita atenção. Eu quero deixar claro que não temos nenhuma pesquisa, nenhum dado científico, nada disso. É porque é uma questão sensível. Em Abelardo Luz eu não fazia esse monte de depoimento especial. Em Joinville eu não tinha informação de que havia tantos depoimentos especiais assim, de que havia... A gente não percebia isso. E aqui eu percebo. Não sei se pelo fato de eu ser o único juiz criminal, e talvez isso possa ser um tanto quanto pesado, incômodo, mas que o número é elevado. Abelardo Luz, a comarca lá devia ter quantos habitantes? Deve ter quantos? A cidade de Abelardo tinha 18 mil habitantes e a cidade ao lado, que era Ouro Verde, devia ter uns 8. Então tinha 26 mil habitantes. Mas assim, eu devo ter feito, e aí eu devo pontuar até com uma questão de honestidade, nós naquela época estávamos no ápice da pandemia. Eu devo ter feito lá 5 depoimentos especiais. E aí tem um registro. Costuma-se falar muito dos indígenas, né, enfim, de outros grupos. Lá em Abelardo Luz nós temos indígenas, em Abelardo Luz nós temos alguns assentamentos sem terra, salvo engano tínhamos alguns acampamentos também, então eram populações vulneráveis do ponto de vista jurídico. Populações inclusive com dificuldade de acesso ao Estado em muitos momentos, isso é fato. Mas nós não tínhamos um número tão elevado assim de casos de depoimento especial. E, por exemplo, o Ministério Público lá havia 2 promotorias. Tinha um delegado de polícia na cidade, tinha um órgão da polícia militar, que eu acho que não é bem batalhão, é uma companhia, salvo engano o nome que se dá. Mas tinha polícia militar, tinha bombeiro, tinha prefeitura, os órgãos públicos estavam. E eu devo ter feito, ao longo de 1 ano e meio, 6 depoimentos especiais. E aqui são 8 por semana. Quando se faz esse comparativo, realmente, né, é assustador. Só pra gente explicar o que é o depoimento especial, porque envolve uma criança, um vulnerável, né? Envolve um menor de 18 anos. Ou, a depender da idade, pode ser um pouco mais de idade, dependendo das condições daquela pessoa. O depoimento especial, a audiência tem aquela solenidade, que para quem não está acostumado, assusta. Pode ser uma vítima, ou pode ser uma testemunha, pode ser qualquer pessoa da sociedade que de repente tem que estar numa sala de audiência, na frente de um juiz, de um promotor, de um advogado, de um servidor com câmera, com televisão, enfim. Isso pode gerar um certo temor na pessoa. A criança ou do adolescente que passa por um possível histórico de abuso já vem com todos os traumas e de repente tem que se colocar diante de outras pessoas que ela não conhece, que nunca mais vai ver, talvez, para falar de um assunto que talvez seja um assunto mais sensível para ela ao longo da vida inteira. De um assunto que mexe com a intimidade, com a privacidade, etc. Então, o depoimento especial é uma alternativa, exigida por lei, por meio da qual a pessoa menor de 18 anos presta o depoimento para um entrevistador ou uma entrevistadora, que pela regulamentação pode ser um psicólogo ou um assistente social, que faz uma capacitação ou aprende um protocolo para conversar com essa vítima, de modo a, não que não cause dano, acredito que deva causar danos, mas a diminuir ao máximo os danos causados pelo depoimento, por esse reviver daquele momento. Então é o único momento, e isso fica bem esclarecido para a pessoa, que a pessoa tem que falar sobre aquele assunto. É uma sala à parte, é fora da sala de audiência, ninguém tem acesso àquilo, nem mesmo o pai, a mãe, o responsável, e nós, então, o juiz, advogado, o promotor, enfim, nós acompanhamos esse depoimento em tempo real, por videoconferência de uma outra sala. Nós não fazemos perguntas, nós não interagimos com essa pessoa. É uma psicóloga, né? Aqui nós temos uma psicóloga, porque a estrutura do Poder Judiciário não tem servidor para isso aqui. Então nós nomeamos uma psicóloga da cidade que fez a capacitação em Florianópolis, junto ao Tribunal de Justiça, por conta própria. Então ela atua como perita. Em tese, para ficar claro, a atuação dela é uma atuação pericial. E ela faz esses atendimentos, ela inclusive atende em outras comarcas, e a pessoa entra ali, acaba falando do assunto, mas dá para perceber que sai com uma certa leveza. O trauma é de fato muito menor do que muitas pessoas que sentam à minha frente e têm uma crise de choro pelo simples fato de estar na frente de um juiz, e que isso infelizmente ainda acontece. É compreensível, porque também a psicóloga tem todo um treinamento para isso. Inclusive, creio eu, ela consegue detectar quando há uma mentira, né? Ou pelo menos chegar próximo disso, né? Ela consegue detectar, mas não faz muito parte do depoimento especial.
No depoimento especial, nós precisamos do relato. Então, ele tem algumas fases, o protocolo existe. Tem a fase... tem os nomes lá, mas, em regra, se conversa sobre assuntos que não têm a ver com o fato. E depois, o depoente é questionado se sabe por que está ali. E se disser que sabe, então que fala do que se trata. E, a partir do momento em que ele fala, a entrevistadora vai anotando para fazer perguntas sobre o que falou. Mas não no sentido de pressionar, identificar a mentira, ou isso aqui não está batendo com tal informação, etc. Essas informações todas juntadas, depois são analisadas pelo Ministério Público, são analisadas pela defesa, no curso ou não de uma ação penal para apurar aquele suposto fato. É essa a ideia do depoimento especial, não de modo a identificar mentira, etc. Mas o que eu, inclusive falávamos sobre isso aqui agora há pouco, o que eu costumo perceber é que, infelizmente, a sensação que eu tenho é que muda o personagem, muda o ator que faz um personagem de vítima. Mas a personagem é sempre a mesma, o roteiro é sempre o mesmo, o discurso é sempre, o comportamento é o mesmo, os relatos são os mesmos, o modo de agir do agressor é sempre, do abusador é sempre o mesmo, a não aceitação disso no ambiente familiar, em regra, é sempre a mesma. Eu tenho quase segurança para dizer com certeza que é mais fácil a família não acreditar na vítima ou não aceitar adotar as providências cabíveis do que ver aqueles casos em que a família acreditou na vítima e procurou as autoridades para que então fossem adotadas as providências cabíveis. Quer dizer, é subnotificado. O que a gente tem hoje, apesar de ser assustador, é muito superficial perto do que realmente deve acontecer. Eu não tenho dúvida. Mesmo porque, em alguns casos, a gente já teve essa experiência de pessoas que passaram por isso lá na infância, lá na adolescência, naquela pré-adolescência, sem saber do que se tratava, e tiveram informação de que era normal, de que toda menina que quando começava a entrar na puberdade tinha que passar por aquilo, de que aquilo era como se fosse um batismo para a vida, etc. São essas expressões que a gente ouve. E essas pessoas só foram entender que era um abuso quando chegaram já no fim da adolescência ou na vida adulta e começaram a ouvir as campanhas, começaram a ver isso na televisão, na internet, nas redes sociais. Aí daí entenderam do que se tratava e procuraram as autoridades para pedir a punição. E isso a gente fala de fato ocorrido há 6, 10 anos. Porque as pessoas na época não entendiam do que se tratavam, procuravam familiares, por exemplo, quando o pai abusa procura a mãe, ou quando a mãe abusa procura o pai, o irmão, etc. Não foi isso, você sonhou, não é bem assim, você entendeu errado, não vamos fazer nada. E passam-se os anos, e anos depois, isso é notificado à autoridade, à polícia, ao Ministério Público, e acaba chegando na vida do Poder Judiciário. Claro que pode haver também uma violência por parte de uma mulher para com uma criança, um adolescente, mas a gente sabe que é muito mais comum por parte de homens contra crianças, né? E aí a gente vê muito, o senhor falou muito sobre isso, da questão do comportamento da mulher, da submissão da mulher diante do homem, de normalizar aquilo por medo de perder o casamento, a segurança, ou por medo mesmo do homem, né? Sim. Tem um assunto que é um tanto quanto sensível e pode gerar uma certa má interpretação, mas eu quero deixar bem claro que falo isso aqui sem preconceito nenhum e sem nenhuma questão contrária ou favorável à religião, mesmo porque nós todos temos o direito de exercer a fé que quisermos, mas em muitos casos nós vemos a religião por trás. Em alguns casos eu vi pastores atuando de um modo muito positivo, de orientação quando a pessoa não tem para quem procurar em casa, ou não quer procurar um porto seguro em casa, mas procura na igreja esse porto seguro. Já vi aqui relatos de pastores: olha, isso está errado, isso não pode acontecer, a minha orientação para ti é que procures o que entender cabível, o Ministério Público, polícia, enfim, cada um no seu modo de falar. Porém, a gente vê também, e aí são relatos de mulheres, de mães, não é um caso isolado, são alguns, relatos de mulheres que ouvem isso das crianças, ouvem isso dos adolescentes, e quando, na minha opinião, deveriam, a primeira coisa é chamar a polícia, porque é assim que se procede, é assim que se deve proceder,
procuram a igreja, o pastor, a pastora, ou a autoridade eclesiástica, o padre, enfim, e a orientação que tem, olha, querida, o casamento é um só. Então, você acha realmente que vale a pena passar por cima de um casamento de não sei quantos anos só por causa disso? Aí a pessoa permanece naquele ciclo de violência. Que não é só a violência sexual, tem também a violência doméstica contra aquela própria mulher. Aquela própria mulher pode estar inserida também em um ciclo de violência. Uma dependência econômica, uma dependência financeira, dependência emocional, só o homem trabalha e a mulher não, porque o homem não deixa a mulher trabalhar. Tem tudo isso, tem todo um contexto que é envolvido por trás, e a violência doméstica e a violência sexual andam juntos, mesmo porque a violência sexual que acontece no ambiente doméstico também é uma violência doméstica, mas tem isso. Então tem a subnotificação e tem um papel institucional da religião que, embora em muitos casos tenha atuado positivamente, no sentido de orientação, no sentido de encorajamento, de empoderamento, atua também em nome, aí insere Deus no contexto. Eu não consigo alcançar a seriedade ou a veracidade disso, mas diz que Deus não se agrada desse tipo de coisa e é melhor preservar a família, preservar o casamento, e a criança continua ali sendo abusada, estuprada, como, por exemplo, pode chegar a ter uma gestação que não é raro de se ver, e, enfim. Eu já vi alguns casos em que a criança passa a ser gestante do próprio irmão. Isso é uma coisa assim absolutamente absurda, né? Assustadora. E assustadora. Uhum. Essa questão também, a gente entra ali em vários crimes, né, doutor? Porque você está falando ali de uma questão familiar, de um estuprador, você está falando de um pedófilo, né? Que ele pode também fazer vítimas, inclusive dentro de casa, fora de casa, né? E que eu não tenho conhecimento científico para isso, mas me parece que é uma doença, tem uma pessoa, ela é compulsiva naquilo, né? E tem a questão do silêncio dentro dentro de casa, né? Claro, o senhor vai atuar quando é provocado, né? Ou seja, quando alguém entrar com a ação. Mas do ponto de vista até, as pessoas que estão assistindo devem estar questionando, tá, mas existe alguma outra forma de a polícia, a justiça intervir, mesmo não havendo o desejo, por exemplo, por parte da mulher ou do homem, enfim, do familiar, de denunciar? Ou seja, um vizinho que vê uma situação dessa, que eu acho que deve ter muita gente que está pensando, né, eu vi já uma situação assim e para ele está normal, né? Certo. Como eu falei com os adolescentes lá no fórum naquele dia, é possível que aconteça com algum de vocês, mas se não acontecer com algum de vocês, é provável que aconteça com o primo, com o vizinho, com o amiguinho. E talvez, inclusive, vocês já tenham conhecimento disso. O que acontece? Até 2008, 2009, se não me engano, 2009, nós tínhamos uma realidade. O Brasil vem de uma história patriarcal. Nós ainda vivemos isso de uma história de uma cultura machista. E não é um assunto que deva ser subnotificado, subdivulgado. É realidade e nós vemos isso em todas as regiões do país, enfim. E não é um privilégio brasileiro. Muitos países ainda passam por isso. Mas, em razão disso, a legislação até 2009 era num sentido e a partir de então é de outro. Antes, só a vítima poderia procurar o auxílio ou só a família da vítima, se quisesse, poderia procurar as autoridades. O que acontecia? Nada. Raros eram os casos em que as notícias de estupro chegavam ao Poder Judiciário, porque tinha a questão de preservar a figura da vítima. Ou seja, segue sendo estuprada. É melhor que ninguém saiba que você é estuprado do que haver um processo para apurar o estupro. A partir dali, notadamente os estupros praticados contra vulneráveis são de ação penal pública incondicionada. O que significa? Significa que qualquer pessoa que tiver conhecimento de que um fato aconteceu deve procurar as autoridades públicas, independentemente de parentesco, de amizade, de proximidade, de vizinhança, etc. Pode procurar a Polícia Civil, pode procurar a Polícia Militar, pode procurar uma escola, pode ligar para o Disque 100, que é um canal como 190, 193, 191, existe o Disque 100, o sigilo é garantido, é assegurado. Pode procurar o órgão da prefeitura, pode procurar um CRAS, um CREAS, ou um Poder Judiciário, enfim, pode procurar qualquer órgão público, pode parar uma viatura na rua para falar, olha, eu acho ou eu vi que alguns fatos acontecem no meio da rua. Uhum.
E assim, ó, a luz do dia, não precisa ser de madrugada. E aí eu falo, geralmente, né, enfim, de adulto com adulto, enfim, mas pode ser um adulto com adolescente ou adulto com criança. Se você percebe que tem um adulto tocando, acariciando uma criança de um modo estranho, se você sabe que aquele adulto não tem nenhum parentesco com ela, ou ainda que tenha, tá tocando na parte íntima, numa região cujo toque pode servir para a satisfação da lascívia, do desejo sexual, é dever teu acionar a polícia, é dever teu interferir. A Constituição diz que nós também temos deveres para com a família, para com a infância e com a juventude. Então, hoje, qualquer um pode denunciar, como se chama, como se costuma dizer, pode denunciar a ocorrência de possíveis fatos que impliquem crime sexual. E daí, como eu falei também com os alunos, eu falo aqui para que aqueles que assistem a nossa entrevista percebam. Se você acreditar que isso aconteceu, denuncia. Não precisa ter certeza. Certeza quem vai ter é o processo. Quem vai dar certeza é o processo. E se eu não tiver certeza, eu não vou condenar. É assim que funciona em qualquer juiz criminal, só pode condenar se tiver certeza. Se tem dúvida, absolve. Então, eu tenho dúvida, denuncia. Porque se eu tiver dúvida, eu também vou absolver. É assim que funciona. Mas, doutor, acho que aí entra também um grande desafio que o senhor deve ter enfrentado aí desde que mudou a legislação, né? Não que isso não tenha sido positivo, eu acho que foi muito positivo, mas eu imagino o desafio. Porque o senhor mesmo comentava antes da gente entrar no ar, até 2008, 2009, o estupro era configurado na conjunção carnal. Então, o senhor tinha um laudo médico que atestava a conjunção carnal, que, para o senhor, imagino, seria cabal, né? Quer dizer, está ali comprovada a conjunção carnal. Desde então, o estupro passou a ser qualquer tipo de contato físico sem a permissão da pessoa. Isso eu estou falando daí, né, de adultos, mas vale também para criança. Quer dizer, passa a ser um estupro a partir de haver aquele contato físico que vise, né, a lascívia, como o senhor falou, a satisfação sexual da pessoa. Como que para o senhor, para a justiça como um todo, ficou essa questão, o quanto ficou complicada essa questão de julgar a partir de um depoimento unicamente? Então, mas que não é um depoimento unicamente. É um depoimento, eu diria, colorido com algumas informações. Sobretudo, com a repetição, como eu já mencionei, repetição sistemática de comportamento, de transtornos. A criança, o depoente relata que tem ansiedade, que tem depressão, que teve crise de vômito, que teve um mau rendimento na escola, que tem dificuldade de se relacionar, que nunca mais quis saber dos amiguinhos, etc. São esses comportamentos, são várias, eu diria talvez, psicopatologias ou até patologias que devam ser tratadas por outra especialidade, inclusive médica, que nós observamos daqueles relatos. E eu não acredito, Ednei e Estela, que a criança vá para o Google e procure assim, quais são os transtornos pelos quais passa a vítima de estupro? São esses. Então eu tenho que dizer lá no depoimento que agora eu tenho ansiedade. Eu acredito que a maldade da criança não é tamanho, não chegou. Então eu acredito na transparência, na seriedade do que é falado. E eu quero dizer também que não é porque faz o depoimento especial que a pessoa vai ser processada. Em alguns casos, há o depoimento especial e o Ministério Público entende que não há informações suficientes para a denúncia e pede o arquivamento. Ok? Isso acontece, isso pode acontecer. E a partir de então, há um tratamento especial com relação a essa família? Ou seja, a justiça fica de olho, porque pode ser que naquele momento não tenha alimento, mas pode vir a ter, né? O arquivamento não impede que depois esse caso seja desarquivado. Não é uma absolvição, é um arquivamento. Porque naquele momento não tem informação suficiente para a denúncia. É uma questão processual isso. Mas nós temos a rede de atendimento e essa família pode, se quiser, ou enfim, se alguma autoridade pública quiser, ser encaminhada para atendimento pela rede. São coisas totalmente distintas. O arquivamento é uma coisa e o atendimento pela rede é outra. Como essa família também pode ser atendida pela rede se houver o processo. A atuação a atuação da rede pode ocorrer com processo ou sem processo. Mas a questão como eu falava, não é só um depoimento, é um depoimento e a jurisprudência, todos os precedentes são no sentido de que a palavra da vítima nós devemos de fato dar uma especial relevância, mas esse depoimento nós conseguimos perceber se há uma certa coerência narrativa, uma coerência de sintomas percebidos pela vítima e também nós temos um precedente que é repetitivo, que é quase vinculante aos demais juízes, no sentido de que, tratando-se de vulnerável, qualquer ato de cunho sexual
implica estupro de vulnerável. Não cabe aqui essa análise, mas será que a pessoa continuaria, por exemplo, tocou no seio, tocou, na verdade nem é no seio às vezes, tocou no tronco. No tronco, porque aquela criança nem seio tem, sabe? Enfim, tocou aqui. Se continuasse o toque, isso viraria uma relação sexual? Não é uma análise que precisa ser feita. Abaixo de 14 anos, qualquer toque para a satisfação da lascívia configura, de acordo com o repetitivo do Superior Tribunal da Justiça, configura estupro de vulnerável. E não pode configurar importunação sexual. Por quê? Porque a criança precisa de uma especial proteção, isso está na Constituição, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e qualquer proteção abaixo disso seria uma proteção deficiente. Então, nós não podemos admitir, de acordo com o Superior Tribunal da Justiça, que um ato de cunho sexual contra uma criança implique crime diverso do estupro de vulnerável. Isso é ponto. Qualquer análise pode ser feita, no caso concreto, isso pode ser afastado, mas essa é a orientação jurisprudencial que nós temos. Com relação a adultos, daí nós temos uma margem, inclusive uma linha que pode ser um tanto quanto tênue e difícil de ser traçada, difícil de ser trilhada, no sentido de saber se aquele toque implicou um estupro ou se aquele toque implicou uma importunação sexual. Antes nós tínhamos estupro, atentado violento ao pudor e atentado ao pudor. Então estupro era só conjunção carnal. Enfim, conjunção carnal, homem e mulher. Então menino, homens nunca podiam ser vítimas de estupro, porque tinha que ter a conjugação pênis-vagina. Ok. O atentado violento ao pudor eram atos sexuais outros. Daí tinha homem-mulher, mas não na vagina, enfim, aquelas questões. E atentado ao pudor era um crime, eu diria que subsidiário. Hoje nós temos o estupro de vulnerável, abaixo de 14 anos, ou qualquer pessoa com a capacidade reduzida, e a importunação sexual. O que muito se discute é no que se refere a adultos, se aquele ato implica estupro ou importunação sexual. Importunação sexual, por exemplo, nas grandes cidades, em ônibus, transporte coletivo, aquele homem que insiste, dá uma encoxada na mulher, e deixa eu te ajudar, vai lá, é muito comum. É difícil de acontecer aqui? Não. Acontece também. Ok. Só que, em alguns casos, aquele toque ali pode também significar estupro. E a punição é muito mais elevada. A punição para o crime de estupro de vulnerável é maior. A punição para o crime de estupro é alta, mas intermediária, baixa do estupro de vulnerável. E a importunação sexual está um tanto quanto lá embaixo. Problema seríssimo que a gente tem que discutir, que a gente tem que analisar e que a gente tem que principalmente ficar vigilante, né? Especialmente quando a gente tem criança, tem adolescente. Não se trata de se criar uma paranoia também, né? Que ninguém vai chegar perto do meu filho que eu vou ficar... Mas, enfim, até porque existe uma questão muito saudável, né? Do convívio da criança com outros adultos que não o pai e a mãe, né? No sentido de ele ter relação com outras pessoas, mas... tem que estar sempre vigilante. Eu acho que o doutor deixou claro ali que tem sim uma diferenciação quanto àquele estupro do toque e quanto ao estupro que tenha a concepção, que foi consumado no caso. Tem essa diferenciação de julgamento? Sim. Se eu chego com uma criança que só foi tocada ou se eu chego com uma criança que foi realmente abusada, consumada, tem uma diferenciação no julgamento desse abusador, desse estuprador? Uma boa pergunta. Veja, uma criança que foi tocada para fins sexuais. Para a satisfação da lascívia. Ok. Então, porque não é uma questão de meu filho não pode interagir com ninguém. Pode. Mas desde que esse alguém não venha querer praticar atos sexuais. Sim. Como, por exemplo, eu tenho que passar a mão na pepeca porque vai dar uma coceirinha e quando você for adolescente que seu peitinho crescer, você vai precisar usar a pepeca. Meu Deus. É isso que eles falam isso, né? Eu tenho que enfiar o dedo no seu bumbum, menininho, porque porque você parece um tanto quanto gayzinho, como eu já ouvi em audiência, então você vai precisar usar o seu bumbum. Então vou começar a enfiar o dedinho agora. E o menino tem 6, 7 anos. Então são desses toques que a gente fala. Sim. Tá? Não é simplesmente pegou no ombro como você é bonitinho. Não é isso. Tá. Ok? Tá. Então o crime é o mesmo. Desde que se fale de 14 anos para baixo ou de uma pessoa com a capacidade reduzida. A consumação. O crime, a tipificação criminal é a mesma. Estupro de vulnerável.
é até pesado, assim, estupro de vulnerável, enfim, mas o crime é o mesmo, estupro de vulnerável. A questão que pode mudar é a pena a ser aplicada. Ah, entendi. Entende? Para a criança que foi estuprada, teve a conjunção carnal, que teve a vagina dilacerada, que pode inclusive vir a ter uma gestação, as consequências são muito maiores. Um caso que foi repetido, que foi, a menina foi estuprada ao longo de 1 ano, foi estuprado várias vezes. A pena é muito maior do que o fato único. Entende? Então, para fins de aplicação de pena, isso pode ser alterado, mas a configuração típica, falando abstratamente, falando sem olhar para um caso concreto, é a mesma, e o nome que se dá é estupro de vulnerável. Achei importantíssimo as palavras do doutor, por mais pesadas que possam parecer, porque às vezes pode ter alguém assistindo e pensa assim, agora não dá para encostar numa criança que já vai ser... mas não é simples encostar, mas não é. Né? Quando chega lá na justiça, porque a coisa já está bem pesada, né? Já há indícios muito evidentes, assim, de que a coisa realmente foi bastante pesada. Eu queria agradecer imensamente a presença do doutor Eduardo Veiga Vidal, que é titular da nossa vara criminal da comarca de Canoinhas, falando sobre esse assunto bastante relevante. Todos nós temos as nossas crianças, senão nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos afilhados, né? E a gente tem o maior carinho por eles, proteger a nossa infância é o nosso dever, e essas dicas, essas informações são importantíssimas porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, com quem está no nosso entorno. Mas pode acontecer, e a informação é tudo, exatamente, Stella. Tudo. Doutor, para a gente encerrar, claro, o senhor pode abordar algum aspecto da nossa entrevista que não foi bem explorado, mas de modo geral eu gostaria que o senhor só repetisse os canais de denúncia que estão disponíveis para as pessoas que veem uma situação assim ou que desconfiam de uma situação assim. Eu acredito que o principal, inclusive nós temos, de âmbito nacional, é o Disque 100. Pega qualquer telefone, liga 100, e vai ter um canal próprio para isso, para abuso e exploração sexual infantil. Isso decorre, inclusive, de uma lei de 2000, em razão de um caso ocorrido historicamente no estado do Espírito Santo. Fora isso, fora do Disque 100, em resumo, qualquer órgão público. Eu acredito assim, eu parabenizei as escolas e parabenizo aqui de modo público. Na maioria dos casos que são relatados pela via da escola, as professoras se mostram muito preparadas, muito capacitadas. É uma questão que deve ser reconhecida. Escola, posto de saúde, CRAS, CRES, polícia civil e militar, bombeiro, poder judiciário, Ministério Público, pode pedir socorro para alguém. O importante é que peça socorro, o importante é que relate o fato. Se vai ser condenado, e é isso que eu costumo dizer para as mães que eu ouço, para os pais que eu ouço. Olha, o teu papel é de mãe, o teu papel é de pai, o teu papel aqui é de vítima. E é esse o teu papel. O meu papel é julgar. Se vai ser condenado ou não é um problema meu, não é um problema teu. Sai daqui com essa consciência. O que você fez foi desenvolver o teu papel, a tua função. Se tem dúvida, denuncia. Se tem dúvida, relata. Liga para o Disque 100. Aciona o Ministério Público. Tem o WhatsApp do Ministério Público no site do Ministério Público. Todo mundo sabe onde é o fórum, todo mundo sabe onde funciona o Ministério Público, onde eu trabalho. Se tiver dúvida, denuncia. Se lá na frente vai ser condenado, se vai ser absolvido, durma com a consciência tranquila. O meu trabalho é esse. Não é o trabalho do pai, não é o trabalho da mãe, não é responsabilidade da vítima, nunca pode ser dos pais, mas da vítima nunca, ela é culpada, ela nunca é responsabilizada, mas independente disso, a responsabilidade é minha. Se tiver dúvida, denuncie a qualquer órgão público, chama uma viatura, liga para a polícia civil, enfim, qualquer órgão público, viu ali, aqui a prefeitura, o posto de saúde, o CRAS, o CREAS, pode chamar. Nós somos pagos para isso. Nós somos remunerados para isso, para atender, para socorrer. E muitas vezes, a criança tem que sair do seio familiar, tem que procurar a escola, tem que procurar um vizinho, tem que procurar um órgão público para pedir socorro, porque a família bloqueia, a família não aceita. Então, é assim, procura o órgão público. Se viu que a família não está ajudando, procura o órgão público. E só para finalizar, eu por muito tempo me perguntei o porquê disso tudo. Aí eu ouvi o médico, o Dr. André, que eu conheci naquele dia 18 de maio, que é o dia D do combate. Esteve aqui naquele mesmo dia. Pois é, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou que a região foi colonizada por imigrantes que viviam em colônias, muitas vezes em casas que não tinham divisões de ambientes. Que acontecem ainda hoje em vários bairros aqui, né? Pois é. Eu queria abordar isso também. E isso ele quis referir isso a uma questão histórica. Não é bem histórica, é atual.
Nós sabemos que a região é um tanto quanto desigual, infelizmente. Mas tudo bem. A questão é que se isso no âmbito histórico acontecia, isso não pode acontecer nos dias de hoje. Não precisa acontecer. Não é nem que não precisa, é que não pode, não precisa, não pode, não dá de aceitar. É que às vezes se usa muito do histórico, da cultura, né? Isso aí, da expressão cultural. Da expressão cultural. É cultural. É como diz aí, nada a ver, mas só para comparar, o racismo, eu acho incrível as pessoas dizerem, em pleno século XXI. Em século nenhum deveria existir o racismo, porque desde que o mundo é mundo existe preto, branco, amarelo. Sim, mas a questão é que lá atrás nós não tínhamos internet, nós não tínhamos meio de comunicação. Esse assunto possivelmente não poderia ser abordado num jornal, num canal como vocês, em razão dos tabus, porque nós não podemos permitir que a família seja desestruturada, porque a família tem que ser a família tradicional. Nós não podemos aceitar isso hoje. Hoje não dá. Hoje você tem um juiz que fala com a população, você tem um promotor de justiça que dá uma palestra, tem um canal que alcança 100% da população, e não dá de aceitar isso. Não é porque isso foi cultural, que isso é uma cultura que tem que ser quebrada de imediato. É bonitinho, é cultural comer cookie, é bonitinho, é cultural tomar chimarrão, e isso é uma cultura ótima, fazer a festa da erva mate, a festa de qualquer coisa, cultura, vamos valorizar as colônias, etc. Eu nem daqui sou. Agora, se os nossos antepassados não gostavam de preto, problema deles. Agora, se você não gosta, tem que aceitar. O preto, quando nasce, ele não pergunta se você gosta, ele simplesmente nasce e ele precisa ter respeito. Se você acha que você pode estuprar o teu filho, a tua filha, a tua enteada, o problema é teu. Você não pode. E você sabe disso. Hoje se sabe. Antes isso era feito à luz. As famílias viam esses estupros acontecendo. Como se fosse uma propriedade do cara. Sim, exatamente. Mas hoje o modo de agir mudou. O que nós chamamos de modus operandi. É sempre no sigilo, é sempre sem ninguém vendo. E por isso a relevância da palavra da vítima. Porque assim, difícil vai ser um caso de estupro em que alguém viu. Entende? Em regra, é o abusador e o abusado. Ou a abusada, a vítima. Enfim, o abusador e a vítima. E por isso, então, a especial relevância dada à palavra da vítima. Assim, caso de pessoas com muita idade, 70, 80 anos, que querem dizer que a palavra da vítima tá louca, que a vítima mudou. Não dá? Porque esses casos são os mesmos. Se você for pegar todos os depoimentos, todos os interrogatórios, todos os acusados dizem a mesma coisa. Teve uma agora, claro, nós não estamos entrando no mérito de nenhum caso, nem sei se está na sua mão, mas do senhor de idade que disse que a menina de 11 anos entrou na casa dele, deitou na cama e chamou ele. Imagina. Né? Tem um caso recente aqui na cidade. Agora, ele quis culpabilizar a vítima, que como se ela estivesse ciente do que ela estava fazendo. Mas porque é cultural dizer que a culpa é da vítima. Entende? Então, é uma cultura que tem que ser quebrada de imediato. É essa a questão. E eu digo, o que acontece? Um dia eu vou embora. É tradicional que os juízes se desloquem, porque existe uma carreira a ser feita. Difícil é o caso do juiz que fica ali por muito tempo. Ok? Então, um dia eu vou embora. Mas eu gostaria de olhar para trás, daqui a 10, 15 anos, e eu olhar lá em Canoinhas, eu fiz isso, surti um efeito e diminuí 1% o número de casos. Porque eu tenho certeza que as vítimas de hoje estão conscientes de como devem agir. Elas vão ser tratadas para o resto da vida. São traumas que não vão ser superados. Eles podem ser controlados, medicados. Mas se nós tivermos menos vítimas, menos casos, não tenham dúvidas, a nossa sociedade vai ser um pouco melhor. A região, a cidade de Canoinhas, as cidades serão melhores. Nós teremos menos pessoas lá na frente que se tornaram abusadores, porque também há muitos estudos que dizem que os abusadores de hoje são os abusados de ontem. E as mães que hoje querem silenciar os filhos e as filhas querem que eles passem por isso para que eles sintam hoje, em 2023, a dor que essas mães sentiram lá em 1980 e 90. Entende? Então, as mães que hoje são omissas são mães também que foram abusadas na infância e na adolescência. Não dá de perpetuar isso. A gente tem que perpetuar bons hábitos. Perpetuar o cookie, a erva mate, o chimarrão. Isso é legal. Mas tem coisa que tem que ser quebrada de imediato. Esse é o erradicado.
Eu acho curioso até, né, Estela, tanto ontem com a Ellen, hoje com o doutor, o pessoal não comenta aqui, mas muitas vezes está pensando aí, né? Tá matutando. O doutor passou aqui os canais, diz que 100, Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio Fórum, né? Se você ligar lá no Disque 100, vai cair para cá, né? Vai vir para cá a situação, vai ser direcionado, então olha a facilidade, né? Às vezes você não quer comentar porque tem medo, tem vergonha, enfim. Eu disse que sim. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Mesmo pela sua presença aqui, muito importante. Espero recebê-lo outras vezes e esperamos também que o senhor não vá embora tão cedo. À disposição. Obrigado.